sendo essa adaptação feita pelo Netflix, que são os queridinhos do Brasil, encabeçada pelo estúdio Science Saru. É um estúdio relativamente jovem e pequeno, responsável até então pelas animações de Yoake Tsugeru no Uta e também o anime Yoru wa Mijikashi Aku. Sanyoroko, Sanyorati, Sanryukyu. Errei! Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome. Muitos parabéns. Como deu pra ver nos trechos que eu inseri no vídeo, esse estúdio opta por uma animação mais minimalista e lúdica, usando pouquíssimos efeitos de luz e sombra, o que deixa relativamente mais simples a animação, porém existe um ganho absurdo na fluidez e no detalhamento dos movimentos dos personagens, né? Como a gente pode ver nesse GIF que o próprio estúdio postou na época que o anime foi lançado, o anime aqui de Devilman, em que eles demonstram a corrida do Akira, o protagonista da série. Além de trazer um traço que lembra bem o estilo dos anos 70 aqui pra animação, que casa bem com o Devilman, originalmente, como eu falei, uma obra dos anos 70. Dirigido por Masaaki Yuasa, diretor com vasta experiência, tendo trabalhado em Samurai Champloo, Crayon Shin-chan e Space Dandy, e inclusive num episódio de Hora de Aventura, o episódio Food Chain, pelo menos em inglês até que foi mais ou menos, né? Falou inglês com bastante sotaque. Aqui em Devilman ele teve como principal desafio transpor uma obra de mais de 40 anos para os tempos atuais, além de extrair a essência filosófica da obra, que é originalmente um shonen, um anime ou mangá destinado para molecotes que se trancam no quarto para tocar o seu Malaquias repetidamente. Sendo que aqui no Devilman Crybaby, essa adaptação atual, ela é mais adulta e de certo modo traz um pouco da poesia e do romantismo da maneira literal que a série tem. Eu já posso adiantar que a missão foi cumprida e com total sucesso por ele e por sua equipe. De fato, se você ler a obra original, vai conseguir captar aqui em Crybaby toda a essência que o mestre Go Nagai colocou em seu mangá. Todos os personagens, a ambientação e a linguagem foram modernizadas para deixar a animação atual e agradar o público de hoje. E também o público que já é cativo à franquia. Sendo que isso é o fator primordial para o sucesso de Crybaby. Direcionar uma obra de potencial filosófico e poético a um público mais adulto, ao invés de apenas recontar a história com a mesma temática de um shonenzão. Como eu falei pra época, né, 1972 era totalmente vanguardista. Foi algo extremamente acertado por parte da produção do anime, porque o Devilman Crybaby não é um anime indicado para aquele que já é familiarizado com shonens, animes e enfim. Ele é um anime que pode ser indicado para qualquer pessoa, e trazendo essa roupagem atual à franquia de Devilman, diferente até do que as outras adaptações do Devilman tentaram colocar, como no anime, o primeiro anime de 1974, se eu não me engano, que parece um Devilman family friendly, e os outros que eram totalmente violentos, agressivos, mas com uma pegada muito mais shonen, uma pegada muito mais anime de luta, né? Ou até o terrível filme live action que tem CGs que são piores que as do Tekken 2. Do Play 1, né? Enfim. Que merda, hein? Como já mencionado diversas vezes, esse anime é uma adaptação do mangá criado pelo mestre da putaria, literalmente, Go Nagai. Responsável além de Devilman por Kyuchi Hanei, Harin Shigakue, Mazinger. Foi eu que fiz essa pola. Respeito o pai, seus alombados. Gakuen Taikutsu Otoko e Grandziger. Sendo que o Devilman é inspiração para obras como Evangelion, Darkstalker, Berserk, entre outros tantos. Go Nagai definitivamente é um dos grandes responsáveis por introduzir o erotismo e a violência nos mangás. Lembrando que seus principais trabalhos são dos anos 60 e 70. Tanto em Devilman quanto em suas outras obras, o autor traz uma violência crua juntamente com a nudez, com muita morte, sexo, violência, desmembramento e putaria em geral. E tudo é tratado de uma maneira muito cruel, suja e feia, sem filtros ou máscaras. Se a gente levar em conta o período no qual o Go Nagai era mais ativo como um mangaka, não é de se espantar de que ele seja tão reverenciado como é atualmente. Sobre o Devilman, a série traz questionamentos sobre a humanidade de uma maneira geral, falando de guerras, do bem e o mal, qual lado é o certo, e do fato do ser humano querer estar do lado certo, porque o ser humano é uma criatura do bem, né? Esse é um questionamento que eu acho muito interessante que a série traz. Todos esses temas são colocados em Devilman com aquele pretexto da história ser uma história de super-herói, entre aspas, né? Basicamente a gente tem uma história fielmente adaptada, com algumas mudanças de personagens e de narrativa, ou mesmo alguns acontecimentos que são tratados de maneiras diferentes entre o mangá e o anime. Talvez o Devilman seja uma das melhores adaptações e releituras já feitas em anos, algo que se equipara com o que foi feito com os filmes de Akira e Ghost in the Shell. Falando da parte técnica, como eu adiantei, a animação segue um estilo mais simples do ponto de vista dos detalhamentos, da luz e sombra, enfim, e o que pode gerar uma certa estranheza em um primeiro momento,
Mas apesar dessa perda de qualidade, entre aspas, a gente tem um ganho muito grande em movimentação e fluidez, tanto dos personagens e inclusive dos cenários também. É tudo bem mais orgânico e natural, parecendo até mais humano quando aplicado aos personagens e com um tom mais natural quando aplicado aos cenários e ambientações. Existe uma liberdade muito grande quando se faz necessário uma animação mais caricata, como por exemplo quando precisa existir um apelo visual mais cômico, só que essa liberdade também é aplicada quando é necessário uma dramaticidade, uma tensão ou uma seriedade mais acentuada nas cenas. Além disso, a expressão facial teve um ganho absurdo, tendo a mobilidade entre as expressões muito bem executada também. O traço dos personagens, como eu falei, remete muito ao traço do próprio Go Nagai, que é aquele traço mais setentista, e tudo isso ajuda a criar uma identidade única pro anime de Devilman, porque traz um estilo meio diferenciado do que temos na maioria dos animes da atualidade. Outra parte que me chamou a atenção foram os demônios. Além, é claro, do Devilman em si, que traz uma releitura que fica bem entre o que a obra original mostrou e do que os animes mais recentes, que apelavam por um estilo mais agressivo e brutal, trouxeram, né? Todos os outros demônios apresentados possuem formas e construções estranhas e disformes em sua maioria. Isso serve para reforçar que os demônios seriam algo além da compreensão humana. Mais uma vez, vale ressaltar que isso pode gerar estranheza a muitas pessoas, mas como eu disse, a intenção de fato é de trazer criaturas incompreensíveis à mente humana. Esse é um ponto que deve ser levado em conta, até mesmo porque, como eu falei, as outras adaptações do Devilman optaram por um visual mais puxado para o terror, da cultura pop convencional, né? Aquela coisa de demônios com chifres e tudo mais. Sendo que aqui, além de fugir da lógica anatômica, né, tendo braços e pernas disformes de tamanhos desproporcionais, a gente tem diversas outras características inseridas para de fato chocar e gerar estranheza ou até repulsa. São bocarras cheias de dentes saindo de lugares onde eram os seios ou os periquitas das mulheres, enfim, é bizarrice até o cu fazer bico. Sai boca do cu também. Bunda que fala. Os peterões! Super! Vou gozar! Pra trilha sonora, sendo esse um ponto que agradou muito a maioria das pessoas, sendo que eu vou deixar o link com a trilha sonora completa na descrição desse vídeo para vocês darem uma conferida. Toda a trilha sonora casa de uma maneira perfeita com a série, tudo na medida certa, tendo um preciosismo e uma qualidade superior nos episódios finais, trazendo uma identidade sonora marcante aqui pro Devilman. Dessa trilha sonora que eu linkei para vocês darem uma olhada, os destaques que eu trago são da música Buddy, Ryo, Devilman no Uta, né, que é uma releitura da abertura do primeiro anime de 1972, em versão modernizada, né, ela é de uma maneira muito bacana e, na moral, essa música combina com qualquer coisa. Também a música Behind the Scene, Judgment e Cry Baby, que é uma das músicas mais tristes e impactantes do anime, evocando todo o sentimento do episódio final, juntamente com a música Koniadake, de Takio and Tavito. Também o link está na descrição. Essa está disponível no Spotify e é uma música que, puta que eu pariu, acontece em um momento, meu amigo. É muito linda essa canção. É uma sutileza absurda, é uma música muito sutil, muito sensacional. Eu vou falar dela um pouco mais pra frente, mas é 10/10 com certeza. Infelizmente eu não localizei todas as músicas no Spotify. Se alguém achar, pode se sentir à vontade para colocar os links aí na área dos comentários. Mas de qualquer maneira a gente tem a boa e velha internet para achar essas lindas canções alucinantes e ouvirmos como se não houvesse um amanhã em nossas vidas. Para a narrativa e o roteiro, tudo é executado de maneira consistente. Até mesmo por ser planejado com começo, meio e fim bem pontuados, todos os episódios têm um ritmo muito bom e que mantém o mesmo padrão em todos os episódios. A série insere os personagens desde o princípio e vai desenvolvendo a todos gradativamente. Os 6 primeiros episódios desenvolvem bem todos os personagens e as suas devidas tramas, que de certa maneira estão todas interligadas com a trama principal da série. A partir do 7º episódio a gente tem as devidas conclusões de cada uma das tramas com seu desfecho total no último episódio, logicamente. Eu particularmente não vi nenhuma ponta solta na obra. Aqui temos uma história bem fechadinha e coesa, que não deixa muitas margens para questionamentos, apenas seu final que leva a uma possível interpretação sobre a conclusão da série. É nessa hora que a gente chega, enfim, na zona de spoilers do vídeo. É aqui onde o filho chora, a mãe não vê, onde separamos os meninos dos homens e é onde o otaku fedido descobre que o Rexona Rolon existe. Caso você ainda não tenha assistido Devilman Crybaby, é recomendado que você assista primeiro toda a série para apenas depois ver essa parte do vídeo.
Lembrando que a duração total dessa área de spoilers está na descrição do vídeo, e se eu não tiver preguiça eu vou colocar na tela aqui também, beleza? Mas de qualquer maneira na descrição do vídeo vai estar, tanto o começo quanto o fim da área de spoilers, beleza? Mas basicamente o fim da área de spoilers é o fim do vídeo, então você entendeu, né? Bom, sem mais demoras, bora pra área de spoiler. Bom, como eu já havia falado, o pontapé inicial que muda completamente o mundo aqui em Devilman ocorre quando o Ryo leva Akira para a boate Sabat. Porém, antes disso, nos primeiros episódios do anime, a gente tem os mesmos Akira e Ryo, ainda crianças, tendo seus primeiros laços de amizade sendo construídos. E também é demonstrado bem as principais características, os principais traços da